Olá, meus amigos, que Deus lhes bendiga em nome de Jesus. Estamos aqui uma vez mais para nossa meditação da palavra de Deus. Estes dias estamos falando acerca de Jacob. Jacob que começou mal, pero terminou bem, porque ele se volveu a Deus. E quando nos volvemos a Deus, Deus se volve a nós outros também. Muitas vezes uno comete erros em la vida, muitos falhos, pecados, decisões equivocadas, e a pessoa pensa que para ela já não há mais salida, não há solução, pensa que seu caso é um caso perdido, que Deus não lhe hará caso, Deus não lhe escutará, Deus não lhe ajudará. E muitas vezes uno se hunde em uma profunda depressão porque dá lugar a muitos pensamentos negativos, a muitas palavras negativas e acaba fracassando. Pero é importante compreender que Deus não quer que nada se perda. A palavra de Deus disse que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu a seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perda, pero tenha a vida eterna. Deus não quer que nada se perda. Deus não quer que nada tenha na vida de fracassos. O gozo do Senhor é nossa força. E o que temos que fazer é viver por fé em la palavra de Deus. Não em las palavras de los hombres, não em las filosofias deste mundo, sino em la palavra de Deus. Aqui encontramos a clave para que podamos vencer. E este foi o secreto de Jacob. Quando huía de las terras de seu padre, porque havia defraudado a seu padre e a seu irmão, eu ia desde Berseba para Harã, ele se detuvo em Betel, e allí em Betel, cansado del viaje, ele correu na pedra e puso a sua cabeceira e se acostou naquele lugar. E disse a Bíblia que Deus lhe deu uma revelação, uma visão. Deus lhe apareceu em sonho. Ele viu uma escaleira que estava pojada em terra e seu extremo tocava no céu. E aqui, ángeles de Deus que subiam e descendiam por ella. E aqui que o Senhor estava em lo alto de ella, el qual lhe dijo: Eu sou el Deus de Abraão, tu padre, e el Deus de Isaac. La terra em que estás acostado, te la daré a ti e a tu descendência. Será tu descendência como el polvo de la terra, e te extenderás ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sur, e todas as famílias de la terra serão benditas em ti e em tu semente. E aqui, eu estou contigo e te guardaré por donde quiera que fueres, e volveré a traer-te a esta terra, porque não te deixaré hasta que haja hecho lo que te he dicho. Amiga minha, amigo meu, observe que coisa maravilhosa. Deus sabia
que Jacob havia falhado, havia pecado, havia tomado uma mala decisão em la vida. Pero Deus não lhe condenou. Deus não lhe rechazou. Não. Deus não lo echou fora. Não lo abandonou. E neste momento, Deus lhe estava dando a palavra, uma promessa que seria com ele, que lo bendeciria, lo guardaria naquele viagem, supriria todas suas necessidades, pero era necessário que Jacob tomara a decisão correta. Era necessário que Jacob se volvera a Deus, porque Deus viu a sinceridade do coração de Jacob. Ele queria a bendição de Abraão. Ele queria agradar a Deus, servir a Deus. Pero isso, lo que não tinha que haver hecho. Pero Deus lhe deu uma oportunidade. Como Deus nos dá a todos a oportunidade. Como você que me escute agora está tendo a oportunidade. Você pecou. Você, não sei, roubou, adulterou, você cometeu algum pecado grave nesta vida, defraudou a sua pareja, defraudou a alguém, enganou. Deus lhe quer perdonar. Deus não quer que você se perda. O único que você tem que fazer é arreglar sua vida com Deus. O que não pode é você seguir el error, perseverar el error. Não, é importante que você reconozca seus errores, se arrependa verdadeiramente, los confesse a Deus e los abandone. E comece a viver uma vida em obediência, em fidelidade à palavra de Deus. Jacob viu aquela escalera. E que é o que representa uma escalera? Para que serve uma escalera? Para quê? Uma escalera serve para subir, verdade? Ou descender também. Uma escalera é uma ferramenta que normalmente usamos para alcançar um lugar que não podemos alcançar solos. Esta escalera representava a fé. A fé. Há lugares que só podemos alcançar através da fé. É a fé que nos leva a alcançar as alturas. A fé nos une a Deus. E se você usa esta fé que você tem dentro de você, que você carga dentro de você, porque você tem fé, o hecho de você haver tomado alguma decisão equivocada na vida não significa que você não tenha fé. Você tem fé. E Jesus quer perdonar seus pecados. Para isso, ele morreu em la cruz. Para isso, ele derramou sua sangue preciosa em la cruz. Para perdonar-nos. Para borrar nossos pecados. Para tornar possível nossa reconciliação com o Padre. Amiga minha, amigo meu, é muito importante que você não mire hacia atrás. Não viva preso, escravizado ao passado. Porque se você mira hacia atrás, você vai viver bloqueado, paralisado. Você não poderá avançar na vida. Vai acontecer com você como aconteceu com a mulher de Lot, que el ángel lhe dijo que não mirara hacia atrás, e ela mirou hacia atrás e se transformou em uma estátua de sal.
se quedou paralisada, inerte, pereceu. E quando a pessoa vive presa ao passado, ela não avança, ela não progressa, verdade, Alberto? Muita gente não avança na vida, não progressa, não conquista nada, porque está presa ao passado, aos traumas, aos complexos, aos abusos do passado, enfim, a pessoa que cometeu muitos erros no passado, não? Ela se queda paralisada e sua vida no avanza. No avanza y todo transcurre delante de sus ojos, pero ella no progresa, está atascada. Lo peor de todo es que quien mira hacia atrás siempre se duele de aquello que pasó, lo que ocurrió, se culpa por los errores cometidos, por las oportunidades desperdiciadas, y mucha gente a consecuencia de esto no está logrando levantar cabeza, no consigue superarse. En cambio, cuando nosotros nos aferramos a la fe, por medio de la misma, tenemos la capacidad de vencer, tenemos la capacidad de superar los problemas, las dificultades, que es lo que Dios nos ha dado, y fue esta la visión que recibió Jacob, una escalera. Esa escalera era como la fe que nos ayuda a alcanzar aquello que deseamos conquistar. Usted pode conquistar, usted pode cambiar de vida, usted pode levantar cabeça. Quizás neste momento usted não consiga ver uma salida, uma luz, e no final deste túnel oscuro que você se encontra. Quizás para você todo parece perdido, pero você necessita apoiar-se em las promessas de Deus, porque las promessas de Deus são para você. São para você. E no momento em que um dia eu me volvi a Deus, eu puse minha cabeça em la pedra que é Jesus. Eu me aposei nas promessas de Deus, não mirei para mis debilidades, mis errores, mis pecados, mi passado, e comecei a viver por la fé. Deus me cambiou la vida. Deus me deu nova vida. E Ele quer ser o mesmo por você. Pablo dijo, uma coisa hago, olvidando certamente lo que queda atrás, e extendendo-me a lo que está delante. Prossigo a la meta, ao prêmio do supremo chamamento de Deus em Cristo Jesus. Amiga minha, amigo meu, temos que viver por fé, apoiados em la palavra de Deus, porque ao que crê, todo lhe é possível. E naquele momento que Jacob teve esta visão, quando ele despertou, quando ele se levantou, de imediato ele tomou aquela pedra que estava acostado e correu o aceite que tinha e derramou todo o aceite em la pedra. Aquele aceite era seu sustento, representava sua vida. Ele derramou toda a sua vida sobre aquela pedra e chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus, porta del cielo. E allí ele hizo voto com Deus, dizendo: se for Deus comigo e me guardar neste viagem que vou, e me der pão para comer e vestido para vestir, e se volver em paz à casa de mi Padre, o Senhor será meu Deus. E esta pedra que he posto por señal será a casa de Deus. E de todo lo que me deres, el dízimo apartaré para ti. Amiga minha, amigo meu, Deus lhe deu a palavra. Deus deu a Jacob uma palavra, uma promessa.
E Jacob também deu a Deus sua palavra. Ele hizo um voto, ele derramou todo o aceite em la pedra, representando toda sua vida em las manos de Deus. Isso um voto que a partir daquele momento, se Deus fora com ele, e lo guardara em aquele viagem, e lhe dera pão para comer, roupa para vestir, e se volvesse em paz à casa de seu padre, ele, Senhor, a partir daquele momento, seria seu Deus, porque hasta entonces Jacob tinha informação de Deus, ele tinha conhecimento. Ele conhecia a história de Abraão, seu abuelo, a história de Isaac, pero Deus aún não era seu Deus, seu único Deus. E ele determinou que a partir daquele momento, ele, Senhor, seria seu Deus. Ele, Deus de Abraão, seria seu Deus. E aquela pedra que ele havia posto por señal seria a casa de Deus. E de todo o que Deus lhe dera, todo o que viniera a suas manos, a partir daquele momento, ele dízimo, ele apartaria para Deus. Hubo allí uma aliança, um casamento, um compromisso entre Jacob e Deus. E a partir daquele momento, sua vida começou a cambiar. Não é que Jacob não haja enfrentado lutas, não é que não haja tenido lutas, ele teve lutas, ele teve problemas. Labão quis enganá-lo várias vezes. Ele teve que lutar, teve que trabalhar, pero Deus foi com Jacob. Deus lo bendijo, Deus lo engrandeceu, Deus lhe sacou daquela crise que ele estava vivendo, porque não tinha nada. Ele não tinha nada. Quando chegou a Betel, não tinha nada. Quando chegou a Harã, a las terras de Labão, tampouco tinha nada, pero ele tinha uma certeza, uma fé, uma confiança, uma aliança com Deus. E sua vida cambiou, porque quando saiu das terras de Labão, ele era riquíssimo. Deus o enriqueceu. Deus lhe prosperou muito. Ele se tornou mais rico que seu próprio jefe, mais rico que Labão. E quando saiu de allí, tinha muitíssimos animais, muito ganado, ouro, prata, muita riqueza. Deus foi com Jacob. E ele quer ser com você também. Ele quer bendecer sua vida. Ele quer prosperar sua vida. Só depende de você. É que há coisas em la vida que só dependem de uno mesmo. É a decisão de uno. Há coisas que a pareja não pode decidir, os padres não podem decidir, o pastor não pode decidir, só uno mesmo pode tomar a decisão correta de buscar a Deus e ser fiel a Deus. E se você hace também um voto com Deus, um voto de fidelidade a Deus, você pode estar seguro que Deus lhe abrirá las ventanas de los cielos e derramará bendição hasta que sobreabunde sobre sua vida e repreenderá a todo espírito devorador que se levante em sua contra. Seus caminhos serão abertos. Todas as portas que estão cerradas para você serão abertas. E este domingo estaremos orando por você. Este domingo estaremos determinando sua vitória, sua liberação. Estaremos fazendo um pacto, uma aliança com Deus, buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Será o domingo do encontro com Deus, ou quizás do reencontro com Deus. Quizás o que você necessita é ter um encontro, como Jacob necessitava. Ele não conhecia Deus. Ele tinha informação, ele conhecia a história, pero ele não conhecia a Deus. E allí ele conheceu a Deus, allí em Betel, casa de Deus.
Ele tuvo su encuentro com Deus. E em la casa de Deus, este domingo, você tendrá su encuentro com Deus. Ou quizás su reencontro, porque quizás você seja um cristiano caído, fracassado, perdido, desviado de la fé, a raiz de los errores, las malas decisões que ha tomado en esta vida, pero su vida cambiará este domingo, 10 de la mañana, aqui em Madrid, em Atocha, em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, cerca de la estação de Atocha Renfe. Vamos a determinar um câmbio para a sua vida. Dê um passo de fé. Estou seguro que o poder de Deus se manifestará. Como Deus engrandeceu a Jacob, Deus lhe engrandecerá também e hará de você um vencedor. Este domingo, 10 de la manhã, Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12. Estamos aqui justo na entrada do túnel de Passeio de Santa Maria de la Cabeça, a la mano derecha. Você já verá de Centro de Ajuda Cristiano. Sua vida cambiará em nome de Jesus. E se lhe ha gostado este mensagem, comparta com seus amigos e familiares para que eles também recebam a palavra de Deus. Amanhã regressamos aqui com todos ustedes. Hasta amanhã, que estén bem.